Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Tem alguém que é a primeira vez que vem à nossa casa? Não? Todos já são bem-vindos aqui, né? Sempre. Então, dar alguns recados importantes, né? Que todos já sabem, mas é sempre bom lembrar. Para que todos coloquem os telefones no silencioso, né, ou desliguem, para que não atrapalhe a nossa explanação. Quem pegou a fichinha de maca, fiquem lá mais próximos, lá à entrada lá da maca, né, para que o pessoal não precise chamar muito alto, para que não atrapalhe a nossa palestra. Para que todos, para lembrar também, né, nós temos uma caixinha ali na frente, lá na entrada, para que ajude, né, qualquer valor é bem-vindo, para que ajude na casa, para pagar aluguel, a luz, a água, qualquer valor que seja ajuda, tá, pessoal? Gente, eu não vou dar R$2, R$5, mas qualquer valor, moeda, ajuda nós sim, tá bom? Então, desejo a todos então, que temos uma ótima noite e que todos consigam levar o que aqui hoje vieram buscar, tá? Então, convido a todos para nós fazermos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Então, convido a nossa colega Mara, que vai fazer a explanação da noite. Boa noite. Boa noite. Eu já cumprimentei a todos, que cumprimentei sempre se cumprimentados. Mais uma noite, mais uma segunda, primeira segunda do mês de trabalho, né? Então, todos bem-vindos. Já fizemos a nossa prece de abertura, que é o momento que a gente vai todo mundo entrando na mesma sintonia, mesmo padrão vibratório, vamos acalmando. O pessoal que chega em cima da hora, o pessoal que já está aqui um pouquinho mais tempo, mas a gente não tem aquelas proibições de silêncio, né? Todo mundo fica se abraçando, mas a prece de abertura é para todo mundo ficar na mesma sintonia e a gente poder absorver todas as palavras, tanto das preces como da explanação, poder levar um pouquinho para os nossos lares, dividir com aqueles que lá estão, um pouquinho que a gente ouve aqui e estuda, né? E nós não somos palestrantes, nós somos estudiosos também, como vocês. A gente estuda para passar adiante um pouquinho de conhecimento. E hoje eu trouxe um tema que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, capítulo do Cristo Consolador, do jugo leve, que tem a frase: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa frase, ela está no Mateus, versículo 11 ao 28. É um convite de Jesus aos aflitos e sobrecarregados. Jesus promete alívio e descanso. No contexto do Espiritismo, essa promessa é vista como chamado ao Mestre para buscar a paz interior e renovação espiritual. Então a gente entende, nós espíritos, que isso é um convite. O que Jesus está dizendo? Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então, nas obras de Chico Xavier, na obra em questão é No Mundo de Chico Xavier 2, segue o resumo de um fato que nos chama a atenção. Após ele ter recebido por Emmanuel, quem não sabe a história de Chico, Emmanuel era o mentor espiritual de Chico, né? Ele se apresentou e ele que ajudou Chico em todas as obras dele. E quando ele recebeu as primeiras informações de Emmanuel referente à missão que Chico tinha em 1931,
Chico, naquela época, encontrava-se com uma deficiência funcional no olho esquerdo. Quem já viu o filme de Chico, ou já leu a história dele, sabe que ele tinha um problema funcional no olho esquerdo. E diante, então, das orientações do seu guia espiritual, Chico pediu a Emmanuel, então, que o mundo espiritual, os médicos, enfermeiros do espaço, lhe curasse, já que ele ia ter uma missão de usar muito a vista, né? de ficar lendo e escrevendo. Ele se achava no direito de receber, então, uma graça do mundo espiritual que curasse o olho dele. Aí o Emmanuel pegou e disse para ele, diante dessa informação, Emmanuel pediu ao médium que pegasse o que se intitula até hoje como o amigo espiritual. Ele mandou o Guia dos Aflitos. Emmanuel pegou, como o Chico pediu isso para ele, que ele chamasse o mundo espiritual e pedisse que curassem ele. Emmanuel disse para ele, então vai lá e pega o Guia dos Aflitos. O guia que todo mundo tem que ter na sua casa. Eu não trouxe o meu, mas todos nós temos, que nos ajuda muito, que acabei de dizer onde é que está essa história, essa frase de Jesus. Mandou que ele pegasse o Evangelho segundo o Espiritismo e lesse o capítulo 6, aonde diz exatamente isso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim o médium o fez, e quando chegou a palavra aliviarei, Emmanuel interrompeu e perguntou para ele, compreendeu bem, Chico? Jesus não promete curar-vos, isso é, retirar-nos bênção das obrigações que nós temos que cumprir perante as leis de Deus, mas sim promete nos aliviar e nos auxiliar. Confiamos nós no Mestre Divino e trabalharemos. Então, com o transcorrer dos anos e mais tarde, Chico pôde bem aquilatar-se a doença do qual era portador, uma ajuda para melhor compreender todos os doentes que ali procuravam. Então, Chico usou isso que ele aprendeu com o mentor dele, que aqui no texto a gente pode pensar assim, então Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, cansados do seu fardo, que eu vos aliviarei. Eu vou tirar todas as suas doenças, suas dores. É só tu vir a mim. Não. Ele diz, eu vos aliviarei. Eu vou lhe ajudar a aliviar o seu fardo. Mas depende de nós, da nossa luta, do nosso modo de agir, da gente enfrentar essas nossas dores, os nossos traumas, as nossas angústias, aquilo que temos que passar e ir merecendo. A gente costuma dizer também nas nossas preces, conforme o nosso merecimento, nós vamos nos aliviando. Conforme o seu merecimento, o mundo espiritual vai aliviando a sua dor. Ou Jesus vai aliviando. Chico tinha que passar aquilo, Chico tinha que compreender que não era porque ele era um médico, olha, quem era Chico Xavier, que ele não ia passar por sofrimento, por dores, Ele tinha que compreender para ele ajudar. Então, isso ajudou ele, aqui diz, para melhor, ele era portador, uma ajuda para melhor compreender todos os doentes que lhe procuravam em busca de consolo ou uma palavra amiga. E mais ainda podemos afirmar também, não ter impossibilitado o desempenho que ele tinha, que era a tarefa de desempenhar, de escrever tantas obras e ser esse médium maravilhoso que deixou um legado, que deixou uma história, o nosso Chico. Então, a lei de Deus, ela não prevê milagres ou curas definitivas. Ela não prevê isso. A lei de Deus, ela pode acontecer conforme a conjunção e situação necessária e suficiente para a nossa evolução. Senão seria muito fácil. Nós já estaríamos num patamar maior. As aflições e ansiedades têm acompanhado, sim, a humanidade. Há milênio. Injustiça de todas as ordens. A gente vê todo dia, agora mesmo, a gente escutou agora há pouco um comentário sobre os feminicídios. Oi, meu amor.
os feminicídios acontecendo em massa, tudo que está acontecendo nos choca, nos deixa apavorados. E isso vai acontecer até os espíritos tiverem já chegado ao reino, né, o maior, que só vamos conseguir estar num ambiente melhor conforme o nosso merecimento. Então, para chegar a essa realidade, será preciso muito esforço, será preciso dedicação, paciência, resignação e muito mais. Muito empenho para domar as nossas tendências negativas, que nos caracterizam incontáveis vidas anteriores e a nossa agora e mais que ainda vão vir. Então, só depende de quem aliviar a dor, só depende de quem conseguir a tão sonhada cura, a tão sonhada salvação, tão sonhado paraíso. E também falando exatamente nesse contexto dessa frase de Mateus, aqui do Evangelho, vinde a mim todos vós cansados, também tem uma história que a maioria dos espíritas sabem, já foi falado aqui em palestras, né? Foi contada essa história para a gente entender o porquê do nosso fardo, o porquê da nossa cruz. Olha a cruz pesada que Jesus carregou, né? E ele não esmoreceu, por nós ele lutou. Então tem uma história que conta que um homem, ele procurou saber, uma história muito simples, que a maioria dos espíritas conhece. Né? Trata-se de um homem que ansiava chegar a um local que se chamasse paraíso. Ele ansiava, ele tinha uma ansiedade, ele queria rápido chegar a esse local. Então foi dado a ele uma tora de madeira pesada, que ele tinha que carregar por determinado caminho. Só no final desse trajeto ele ia encontrar esse tão sonhado paraíso. E ele se dispôs, ele disse, não, se eu vou chegar ao paraíso, se eu vou sair de toda essa tortura, esse sofrimento, tudo isso que eu passo, eu vou. Se propôs a carregar a tora de madeira e ele saiu. Só que a tora era muito pesada. Era muito pesada. Ele não conseguia caminhar direito. E junto com ele, ele viu que igual a ele tinha vários também, com a sua tora tão grande e tão pesada. E, alguns passavam por ele, outros ficavam para trás, até que ele teve a ideia e disse, mas ninguém está vendo. Quanto de nós a gente pensa isso, né? Passa pela nossa cabeça, né? Se fizer tal coisa para amenizar minha dor, passar adiante, né? Ter algum privilégio, a gente acha que ninguém está vendo também, né? A gente acha que a gente faz as coisas escondidas que ninguém vê, mas a gente esquece que com Deus tudo vê, né? E ele achou que ninguém estava vendo e ele disse, eu vou tirar um pedaço dessa tora, ninguém vai ver. E ele fez, tirou um pedaço da tora, ficou mais leve e ele conseguiu seguir o caminho dele. Conseguiu passar na frente de alguns que estavam pelo caminho com aquela tora pesada e ele se sentindo inteligente. Seguiu. Quando chegou no fim do trajeto, para surpresa dele, tinha um precipício. E esse precipício, aquela tora que ele estava carregando, é que ia fazer ele chegar lá do outro lado. Só que a tora dele ele tinha tirado um pedaço. Ele tinha tentado amenizar a dor dele. E aqueles que ficaram para trás foram chegando, enquanto ele estava pensando no que fazer, aqueles foram chegando e foram colocando a tora. No momento que ele chegava do outro lado, aquela tora se desmaterializava. Ele não podia pegar a tora emprestada de ninguém. A cruz é só nossa, a tora é nossa. A gente não consegue dividir ela e nem pegar de ninguém emprestado. E ele não conseguiu. Ele ficou frustrado, porque ele tentou amenizar o dor dele. Ele tentou ser esperto. E o que aconteceu? Os outros, todos aqueles que ele passou na frente, chegaram do outro lado. A tora estava ali, estava pesada, mas eles conseguiram passar do outro lado. E esse homem não. Então a gente tem que pensar nisso. A gente tem que ter isso como objetivo. A minha dor, ela é minha. O outro não tem culpa se a minha dor é maior que a dele. Se o meu sofrimento, se o que eu passo é maior que a do meu vizinho, do meu irmão, não, ele não tem culpa. Essa é a minha cruz que eu tenho que passar. E só depende de mim carregar ela até o final do precipício, sem me lastimar. É difícil? É difícil. Mas quem disse para nós que seria fácil, né?
Se fosse fácil, como a gente diz, a gente já estava lá do outro lado do precipício há muito tempo. Mas não é fácil. Então a gente vai lá e não pode esmorecer. A gente não pode achar que tem vou lá fazer a maca, vou lá tomar um passe e amanhã já meus problemas todos se acabaram. Aí não acabou os problemas, a casa não é tão boa assim. Viu? Disseram que era boa lá, ó. Pro fulano foi bom, resolveu, para mim não. A minha cruz não é igual à do fulano. Quem sabe ele tinha merecimento, tinha fé o suficiente, colocou fé naquele pedido dele e ele conseguiu amenizar a dor dele. É isso que a gente tem que pensar. A gente não tem que se culpar e nem culpar ninguém. Principalmente aqueles que culpam Deus. Deus não me vê, Deus está contra mim, Deus é só comigo que acontece, eu sou pior, eu não consigo, todo mundo consegue ter melhor carro, melhor emprego, a melhor roupa, e eu não consigo, eu dou murro em ponta de faca e eu não saio do lugar. Como será que eu estou agindo? Como está a minha fé? Né? Tem pessoas que pedem pra gente, com certeza acontece com vocês também. Ah, vocês estão indo lá na casa espírita, leva meu nome. Bota meu nome na tua oração. Mas por que você não vai? Ah, não, hoje é o melhor capítulo da novela. Ah, hoje tem jogo da seleção. Não vou, vai lá, vai atrasar. Ou tá aqui, tá com o pensamento lá longe, tem muita gente ainda com passe. Eu vou, que hora eu vou sair daqui hoje? Como está a minha fé? Como eu estou carregando a minha cruz? A gente não pode tentar cortar um pedaço dela. Vai chegar lá no final, na hora de passar o precipício, a gente vai estar sem. Independente das classes sociais, todas sofrem nesse mundo. Mas como nós, como disse o Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Então, a frase, mais uma vez eu coloquei ela em negrito para a gente ler, para me ler mais uma vez. A lei de Deus não prevê milagres e curas definitivas. Estas podem até acontecer se houver a conjunção de situações necessárias e suficientes. Mesmo não havendo a cura definitiva, sempre nos será oferecido pela espiritualidade superior amparo, fortalecimento, fluidos, novas forças, um ombro amigo, um alento renovador. Dessa forma, com essas importantes medidas e apoio, encontraremos alívios, mas nem sempre a cura. O que essa casa, desde o momento que a gente entra no portão, ela nos traz? Ela nos traz um acalento, a gente se sente abraçado, a gente se sente amparado, a gente tem que ter a certeza que já estamos sendo tratados, a gente não precisa nem entrar na sala de passe, nem na sala de maca, a gente já começa a ser tratado aqui, sentado onde nós estamos. Ali a cura já está começando. Aí depende de quem tomar esse remédio, essa cura, depende só de nós acreditarmos nisso. A gente tem que ter botar na nossa cabeça que nós estamos, mas está demorando muito para acontecer o que eu estou pedindo. Os meus pedidos, eu já falo quantas vezes, vocês quem também gosta de Chico, quem já viu o filme Mães de Chico, olha aquela mãe que vai, quantas e quantas vezes ela vai lá querendo uma mensagem do filho que desencarnou, e o Chico diz, assim como a gente também costuma dizer, o telefone não toca daqui para lá, o telefone toca de lá para cá. Não é quando a gente quer uma mensagem, é quando o mundo espiritual, os mentores do mundo espiritual, veem que aquela pessoa que desencarnou, ela já está pronta, não vai perturbar, não vai atrapalhar lá a evolução dela. Se nós estamos evoluindo aqui, quando desencarnamos, nós também precisamos lá evoluir. Nós precisamos lá estar bem para poder mandar um recado. E a gente não entende, a gente já quer receber um recado, como é que a pessoa está e tal. E aquela mãe, ela não desistia. É uma hora eu vou receber a mensagem. Quantas e quantas vezes ela diz que ela foi onde Chico estava até ela receber a mensagem do seu filho. Então a gente tem que ter isso na cabeça, não é quando a
Deus percebe que nós estamos prontos para receber aquela cura, aquela mensagem, aquela graça, né? Aquele bálsamo que a gente diz, só depende de nós. Não depende de mais ninguém. Única e exclusivamente de mim. Se eu colocar fé naquilo que eu estou pedindo, a parábola lá, né? Se a tua fé for do tamanho de uma semente num grão de mostarda. Hein? Eu fui pesquisar, quando eu fiz essa palestra, eu fui pesquisar lá, procurar como é que era o tamanho do grão de mostarda. É uma coisa bem pequenininha. Então, se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, eu posso mover montanhas. Não é pegar uma montanha e botar em outro lugar. É montanhas e obstáculos que vêm no meu caminho. É só ter fé e acreditar naquilo que eu estou colocando fé. Bem assim que funciona. Podem acreditar. A prece também é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na vontade de Deus. Deus é infinito amor. Lemos nas Escrituras, lá no Evangelho, vós sois deuses, somos deuses. Está lá, está escrito, vós, mas como assim eu sou Deus? Deus é um só. Não, vós sois deuses. Há que buscar o que há de divino em nós. Nossa jornada tem sido de muito sacrifício para galgarmos um monte de esperança. A evolução nossa, assim como a gente diz que a nossa cruz ela é individual, a nossa evolução também é individual. O Evangelho de Jesus que nos chama constantemente e convida-nos. Então, como foi falado lá no começo, essa frase, esse dizer de Jesus é um convite para ir até Ele. É um convite para quando eu sentir que eu estou sobrecarregado, que eu estou aflito, né? Que eu estou, não tenho mais forças. E muita gente se perde aí que entra a depressão, né? Os transtornos de ansiedade, porque as pessoas perdem tanto que elas não têm mais saída, não tem mais aonde correr. E aí que a gente tem que lembrar desse convite de Deus. Olha como ele é maravilhoso. Vinde a mim, vem até mim, vem que eu vou te amparar, vem que eu vou te aliviar. Nunca esquecendo de aliviar, não vou tirar totalmente a tua dor, porque tu tem que passar por determinado sacrifício, mas eu te aliviarei. Quantas pessoas dizem assim, ó, nossa, eu saí da casa espírita, parece que saiu um elefante de cima de mim. Parece que eu tirei peso, eu estou mais leve, eu dormi bem. No outro dia nos mandam mensagem, ou a gente pergunta, como é que tu passou, fulano, depois da maca, ou depois do passe? Nossa, eu dormi como muito tempo eu não dormia. De quem é esse mérito? É de vocês, é nosso, que estamos ali colocando a nossa fé e pedindo isso. Pedindo com todas as nossas forças, nos dê uma noite reparadora de sono. Acreditem, escutem as palavras que são ditas durante a prece. Façam as suas preces interiores enquanto está sendo feitas as preces. Peçam realmente para Deus aliviar, para dar uma noite de sono, para dar uma harmonia no lar, harmonia no trabalho, nas nossas casas. É assim que Deus nos ouve. Ele ouve o nosso coração, Ele ouve o nosso lado, sentimento lá de dentro e nos alivia. Suas são as palavras de vida eterna. Há 2000 anos, Ele veio pessoalmente a nos convidar para a plenitude de amor. Então, é de Jesus essas palavras. Alcançar a paz profunda após vencer a si mesmo, tal deveria ser a nossa ambição. Nós não temos que ter ambição com dinheiro, com bens materiais. A nossa ambição tem que ser alcançar a paz profunda. E muitas vezes a gente diz assim, ó, o que tu quer, fulano? Eu só quero paz. Eu só quero paz, mais nada. Como eu vou conseguir essa paz? O que estamos esperando? Por que nós não nos resolvemos? Por que o orgulho ainda nos tolda a visão?
Toda aquela e qualquer situação onde não haja entendimento fraterno revela orgulho em ação, necessidade de se desprender e crescer em virtudes. Humildade é a virtude oposta e nela devemos nos fixar. Mas a maior, quem é que sabe qual é a maior de todas as virtudes? Além da humildade. Diz que a humildade é a maior virtude de um espírito. Humildade. Mas a maior de todas as virtudes, quem é que sabe o que é? É o amor. E ele está tão difícil hoje em dia. Está tão difícil, está tão fácil dizer agora, eu te amo, eu amo. Eu amo tal pessoa. Eu te amo, conhece ontem, já estão amando, melhor amigo. Mas o amor, ele vem do fundo do nosso coração. O amor é aquele amor que Deus nos dedicou. Jesus morreu por nós por amor. Então, essa virtude, né, é a maior de todas. Sejamos humildes diante do nosso sofrimento, sejamos dóceis. Desenvolvamos o amor em nós. Lembramos o apóstolo Paulo, capítulo 13, versículo de 1 a 7, que ele diz que a beleza sobre a caridade, filha do amor, vivamos-la mais como Jesus nos pediu. Vivamos o amor. Então a parte de Paulo diz assim: se eu falar a língua dos homens e a dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montanhas e não tiver caridade, eu não sou nada. Nada me adiantaria. E se eu distribuir todos os meus bens no sustento dos pobres, se entregar meu corpo para ser queimado, se todavia eu não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciência, é benigna. A caridade não é invejosa, não age temerária, nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera. A caridade nunca jamais há de acabar e deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja, abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade. As três virtudes, porém, a maior delas, a caridade. E qual dessas, isso aqui está no Paulo Coríntios ali que eu li, tá? Qual dessas três virtudes nós já alcançamos nessa nossa jornada, nessa nossa encarnação? A jornada é longa e difícil, mas não podemos esmorecer. O reino de amor nos aguarda, Jesus nos espera. O Espiritismo tem a caridade por bandeira, então sejamos espíritas sinceros. Quantas palavras bonitas tem nesse texto? Caridade, fé, humildade, esperança. Quantas palavras bonitas, quantas a gente está usando nessa encarnação? Quanto será o meu lugarzinho já lá no reino dos céus? Quanto da minha cruz ou da minha tora de madeira eu já carreguei? Quanto bem eu já fiz? Quanto bem eu já ajudei? Aqui diz, mesmo que se eu tivesse dado quantas coisas, né? Ele nada seria se ele não tivesse a caridade no seu coração. A gente fala tanto de, eu sou caridoso, eu dou, eu ajudo, eu divido, mas está sendo caridoso com o seu coração? Todas essas palavras bonitas, elas são lá somadas, elas são lá aliviadas da nossa tora. Quando a gente chega lá no finalzinho do precipício, que a gente está quase atravessando, lá vai ser somado quando a gente ajuda. Aqui, numa aula, foi dito numa palestra que eu fiz uma vez, que eu falei da mala, né, que a gente carrega e que a gente chega lá em cima com a mala, cada um com a sua malinha, né? E daí chega lá em cima e pergunta: o que tu trouxe na mala? Nossa, eu trouxe muita coisa. Eu era uma pessoa bem sucedida, eu tinha
melhor carro, melhor cargo. Meus filhos tinham tudo, eu pude dar para eles tudo que eu podia. Melhor celular, melhor tablet, melhor escola. Eu trago muita coisa na minha mala. E vai abrir a mala não tem nada. Como assim eu não tenho nada? Eu era uma pessoa de tantas posses. Como a minha mala está vazia? A mala, quando a gente chega do lado de lá, ela é medida, ela é variada, ela é pesada, conforme tudo de bom que a gente fez aqui. Conforme todas as nossas virtudes, como foi falado aqui nessa pequena explanação. Conforme a minha fé, a minha paciência, a minha caridade, a minha tolerância, tudo é medido. E não é para os outros, é para os nossos de casa, onde mais é medida essas nossas qualidades. Não adianta eu querer ajudar ou me mostrar para o mundo lá fora se os meus ali de casa estão precisando de um abraço, de uma palavra amiga, como foi falado aqui. Né? Vocês imaginem nós, trabalhadores, né? Aqui a gente abraça todo mundo, a gente deseja, a gente dá aquele abraço bem. Aí chega na nossa casa, a gente não olha para o marido, não olha para os filhos, a gente está de mau humor. O que adianta vir aqui na casa espírita e dizer, né? Se mostrar aqui que sou melhor espírita, melhor médium, e na minha casa está tudo diferente. Então a gente começa dentro de casa. E aqui, como também foi falado, lá, ele enxerga tudo. Não adianta a gente dizer que ninguém está vendo. Não adianta tirar um pedaço da tora e achar que Deus não está vendo. Ele está vendo tudo. E Ele está medindo lá a nossa fé, medindo lá as nossas virtudes. Então vamos ser merecedor daquilo que a gente quer. Vamos querer com vontade. Sempre falo isso, a gente tem que ir para a sala de passe com a nossa vontade, com aquilo. Olha, nós já fizemos, olha o nosso esforço. E não é nenhum mérito, é nosso esforço, nós estamos fazendo para nós, ter saído da nossa casa e vindo até aqui essa noite. Ficar aqui 1 hora aqui dentro, 1h30. Então, para que eu vou deixar esse esforço passar no meio das minhas mãos? Não aproveitar nada daquilo. Se eu não tiver aquela fé na hora do meu passe, na hora dos meus pedidos, não vai adiantar nada. Então, vamos fazer isso com fé, com vontade. Vamos dizer, hoje eu vou sair daqui, que nem a colega, a Fran falou aqui, ela não se apresentou, né? Foi a primeira vez que ela veio fazer aqui a abertura. Ela é a Fran. Ela está no nosso grupo de estudo, trabalhadora da casa. A Fran falou, vamos levar tudo aquilo que a gente veio buscar. O que a gente veio buscar? Falar, eu sei. Cada um sabe aquilo que veio buscar. Então, vamos levar, mas vamos querer levar para os nossos lares aquilo que a gente veio buscar. Pode não ser para nós. Muitos podem estar vindo buscar para alguém que ficou lá no hospital, na sua casa, está enfermo, não acredita nessa doutrina maravilhosa, mas a gente está aqui por aquela pessoa, então a gente vai levar. A gente já está aí fazendo uma das palavrinhas bonitas aqui, a caridade por alguém. Então vamos fazer com toda a nossa força. Muito obrigada, já passei 5 minutos da minha hora, que eu possa ter levado um pouquinho para vocês daquilo que eu trouxe no texto, a gente consiga fazer tudo diferente, carregar o nosso fardo, ser um fardo mais leve, né? E escutar a palavra dele. Vinde a mim, vamos até ele que ele vai nos aliviar. Muito obrigada. Eu só estou passando as tarefas dele lá. Olha que danado, né? Que a paz de Deus, de Jesus e das bons Espíritos em nossa casa. Senhor, peço a sua luz para que ilumine todos os irmãos presentes, que possam ter luz e vão para as suas casas em paz. Pelo amor de Deus, de Jesus e de todas as palavras de luz que estão presentes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Tenham um bom Páscoa a todos. Marca 13 e 4. Do 1 ao 9.
19. Eles ficam, sabe, botando mais coisas. Eu acho que as pessoas são. Deu 28. Gabi.
achamos que tinha essa imagem, nós pedimos desculpa, nos dê paz, nos dê amor, nos dê luz, nos dê uma harmonia no nosso lar, na nossa família. Abençoe todas aquelas pessoas que estão na nossa volta, principalmente. Mas alguém que não tomou passe normal ainda? Não, normal. Tchau. Tchau. Boa semana. Tudo bom, seu bom? Levanta, filho. Levanta, filho. Com Deus quer. Fala, amor. Não, você cuida pra mim, tá? Tá bom.
de cura. 1 e 2. Não mexe. Eu não sei porque eu trago para dizer pessoas. Eu sempre chamo de nome. Vai ser Maurício. Eu achei que era um. Vida. Olha como eu falei. Olha que isso. Olha que